Quem foi Miqueias? Quando e onde ele profetizou? Qual o significado do seu nome? Nós estamos falando sobre os heróis da fé e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Miqueias profetizou que Jesus nasceria em Belém. Sejam bem-vindos, boa tarde, paz seja convosco. Aleluia! Sejam bem-vindos, meus irmãos de Salvador, na Bahia, de Recife. Estou muito feliz com o pessoal de Pernambuco, muita gente acessando de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Também do Ceará, Tauá, nossa irmã Lúcia, mas tem gente também de várias outras cidades do Ceará que estão acessando. E a maioria é São Paulo e Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos nessa série de estudos falando sobre os heróis da fé. Hoje vamos falar de Miqueias. Nós passamos por todos os heróis da fé de Hebreus 11, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, Isaac, Jacó, Moisés. Vamos até Raabe, né? E depois nós paramos aqui nesse versículo, falamos também de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e nos profetas nós já estamos falando desde de Isaías, e vamos parar em João Batista, o profeta do Novo Testamento, que na verdade fez a interligação, né, entre o Antigo e o Novo. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, inclusive. Então vamos terminar falando de João Batista. Mas hoje, nosso tema é sobre Miqueias. Miqueias que profetizou que Jesus nasceria na cidade de Belém. Miqueias é o nome parecido com Micael ou Miguel, arcanjo. E o nome Miguel ou Micael, o arcanjo, significa quem é como Deus. É o mesmo nome, o mesmo significado de Miqueias, é a mesma raiz, de Micael ou Miqueias. Quem é como Jeová? É uma pergunta que dá medo aos inimigos de Israel, porque quando a Bíblia diz que no tempo do fim se levantará Miguel para lutar contra Israel, a Bíblia está dizendo em Daniel 12, quem é como Miguel? Quem é como Deus? O Deus de Miguel, defensor de Israel, né? Pois é, vamos lá? Então, esse é o significado do nome Miqueias, quem é como Jeová. Ele profetizou em 752 até 697 a.C., no Reino do Sul. Falou também contra Israel, mas o primeiro versículo vai dizer onde Miqueias morava. Ele morava aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morazita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual é a palavra, ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, Morazita é uma palavra referente a uma cidade que está lá no versículo 14, que é onde Miqueias morava. Ele morava numa cidade que era litoral entre os filisteus e Jerusalém, tá? Então, essa cidade era chamada de Moresete Gate, de Gate, dos filisteus. Era Moresete, por isso Miqueias o Morazita. Dê em presente de despedida a Moresete Gate, a cidade de Axibe, enganou os reis de Israel. Ou seja, vocês foram enganados pelos vizinhos que sempre procuram enganar, que são hoje os descendentes que estão lá na faixa de Gaza, alguns grupos terroristas, não são todos os árabes
Os palestinos são pessoas maravilhosas, né? Mas no meio deles sempre tem grupos terríveis, né? Infiltrados, como sempre houve na história. É a tal da mistura de gente. Eles se infiltram ali, fazem da população seu escudo para ficarem teoricamente protegidos. Então, o Oséias morava nessa cidade. Miqueias. Miqueias morava nessa cidade chamada Moreset Gat. Por isso, no versículo 1, ele é chamado de Morastita, por causa dessa cidade chamada Moreset Gat. Capítulo 2, versículo 1, ele começa a sua profecia se dirigindo aos líderes de Israel. Palavra dura. Ai daqueles. Toda vez que a Bíblia fala ai, 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 é juízo, né? É peso. Lá em Apocalipse tem vários ais, né? Tem, inclusive, tem uma hora que determina-se que haverá 3 ais. E a coisa é tão pesada que diz assim, já foram 2 ais, depois disso ainda vem um ai. É porque são coisas pesadas. E alguns profetas usavam esse termo, né? Ai. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da manhã ou à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Enquanto eles estão deitados, eles estão maquinando, pensando, tramando, né? Hoje, como tem o recurso tecnológico, né? Na cama mesmo ele já manda para alguém, fulano, amanhã vamos fazer um negócio, ó. Amanhã a gente vai detonar com aquele cara. Amanhã nós vamos espalhar uma fake news contra fulano de tal. Ou seja, está dizendo aqui, ó, que eles planejam de noite, maquinando o mal, e à luz do dia eles vão lá e executam, eles vão lá e praticam. Então é uma palavra de juízo contra os líderes de Israel. No capítulo 3, Miqueias diz assim, e eu disse, ouçam líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Meu Deus. Vocês deveriam dar exemplo. Vocês deveriam saber o que é certo. Vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Está cheio de gente assim no Brasil, né? Que odeia o bem e amam o mal. Comprovadamente mal. Homens maus, homens corruptos, né? Odeiam o bem e amam o mal. Capítulo 4, Miqueias diz assim, capítulo 4, versículo 2, irão muitas nações, aqui já é promessa, né? Até o 3 ele foi só cajado, e aqui no 4 já tem uma promessa. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. Monte do Senhor aqui entenda Monte Sião, entenda-se Jerusalém, cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, como diz o Salmo 46. E a casa do Deus de Jacó, o templo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Todas as nações vão procurar subir a Jerusalém para adorar e para buscar o ensino do Senhor no seu templo. Que templo, pastor João Neres? Se o que está construído lá é a mesquita de Omar, é um templo muçulmano. Pois é. Aí que está o grande mistério. Significa que coisas estão para acontecer no mundo e é por isso que essas guerras estão todas aí em evidência, para que seja possível, de alguma forma, o terceiro templo ser construído. Segundo informações, todas as peças de montagem do terceiro templo estão prontas em Israel. É um templo que Ezequiel fala no seu livro, um templo que nunca existiu, com formatos diferentes daquele primeiro, de Salomão, e esse templo vai estar edificado em Jerusalém. Como é que eles vão chegar a um acordo? Não sabemos. Porque o que existe do templo antigo são só as muralhas, são só o muro das lamentações.
E como esse templo será construído, não sabemos, mas sabemos que está muito perto por causa das profecias, das evidências que estão acontecendo no mundo. Bem, Miqueias é um privilegiado e o tema de hoje fala disso, né? Miqueias profetizou que Jesus nasceria em Belém. Olha a profecia dele: "E tu, Belém, Efrata, terra dos efrateus, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Que coisa impressionante, né? Esse profeta, no ano 500 e poucos antes de Cristo, ele profetizou o local onde Jesus nasceria, a cidade de Belém. E veja como Deus age na história, né? Chegou o momento do censo e Maria e José tiveram que viajar. O por acaso de Maria e José era o relógio de Deus em ação. As circunstâncias, né, de Maria e José, que tinha que se alistar, que tinha que votar, digamos assim. Dia de votação é incrível, né? Todo mundo sai do seu bairro, vai lá onde ele morou e não mora mais. Foi o meu caso aqui. Muita gente para lá e para cá, engarrafamento. Pois é, era a mesma coisa. José e Maria foram para lá e, de repente, ela sentiu dores de parto, mas estava previsto que Jesus nasceria em Belém. E Miqueias, esse privilegiado que profetiza isso. Vamos lá, para nós encerrarmos aqui no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8 diz assim: "Quem é semelhante a ti?" Miqueias. Significa quem é como Jeová. Então esse versículo diz os historiadores aqui na Bíblia de palavra-chave, diz os historiadores que seria tipo um trocadilho, né? Um trocadilho. Quem é semelhante a ti? Quem é Deus semelhante a ti? Diz Miqueias. Que perdoa a iniquidade que passa por cima de rebelião, da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ou seja, se Deus retiver a sua ira, nós estamos perdidos. Perdidos. Eu vou aproveitar que eu falei da Bíblia palavra-chave. Aqui, ó. Essa Bíblia tem os melhores textos em hebraico e grego. Melhor que isso, ela tem, por isso que é palavra-chave. É porque Gênesis começa assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Aí você vai Bereshit. O que é Bereshit? Início, começo, princípio. Tem às vezes uma página só para explicar a palavra princípio. Criou é o verbo bará. Aí tem às vezes um parágrafo, 2, 3, ou uma página só para explicar o que é criou, porque bará é um verbo somente para Deus. Se for João criou, era outro verbo. Então, Bereshit bará. No princípio criou Deus, Elohim. Quem era Elohim? O significado de Elohim, a origem de Elohim, como se escreve Elohim. Essa Bíblia é maravilhosa. Eu estou falando isso porque se você quiser adquirir uma dessa, essa Bíblia está em torno de R$300, mas é uma potência, né, para você ter em casa para estudar a palavra. E eu vou usar bastante, como usei nos 3 anos e 1 mês e 22 dias na live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Nós vamos começar de novo em breve e eu vou usar novamente essa Bíblia. Se você quiser adquirir uma, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo um link do Mercado Livre. Se você comprar nesse link, eu ganho uma porcentagem, eu ganho uma comissão, tá bom? Então eu vou divulgar essa Bíblia, palavra-chave. Eu esqueci de colocar aqui um slide, mas vai estar no link aqui abaixo, né? Aí abaixo onde tem o título da live de hoje, mais abaixo na descrição do vídeo, vai ter um link para quem quiser comprar essa Bíblia, palavra-chave. Aceita cartão, você recebe em casa. É Mercado Livre, tá? E você pode estar adquirindo também outros livros que eu vou colocar aqui e divulgar para vocês. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Então, chegamos ao fim. Miqueias profetizou que Jesus nasceria. Eu escrevi errado, hein? Nasceria. Aí eu nasceria, né? Desculpa, é o sono. Nasceria em Belém. Daqui a pouco eu corrijo.
Glória a Deus. Vamos orar por Israel. Salmo 122 diz: prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Senhor Deus, oramos pela paz de Jerusalém. Oramos pela tua bênção sobre nós, também sobre o Brasil. Que a tua palavra se cumpra em Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Essa nação amiga de Israel, que todo acordo ao contrário seja desfeito. Ó Deus, que toda aliança com Israel seja preservada, teu nome seja glorificado. Que tu abençoes o Brasil e julgues os inimigos de Israel. Que assim seja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém e abençoe também outras pessoas. Um abraço. Até daqui a pouco, às 18 horas, nós temos oração da noite. Um abraço. Paz do Senhor.